Olá, estamos em mais um AMBRcast e hoje o assunto é Oncologia Clínica. Nós vamos trazer uma atualização, nós vamos fazer um passeio pela oncologia. E nós estamos trazendo a doutora Patrícia Chorn. Ela é coordenadora do Serviço de Oncologia do Hospital Santa Lúcia, ela é professora de Clínica Médica da Faculdade da Uniceplac, é mestre pela FEPAR e é doutoranda pela Universidade do Porto. Doutora Patrícia, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite e vai ser um prazer imenso. A gente estava muito querendo falar de oncologia clínica e eu tenho certeza que essa vai ser uma super oportunidade. Não é? Obrigada, doutor Paulo. Eu fico muito contente de estar aqui porque realmente a gente tem um problema quase que de saúde pública, né? Quando a gente está falando de oncologia. Verdade. Eu considero uma das especialidades médicas de atualização mais plena, né, mais dinâmica, né, e como as coisas mudam e avançam. E né? mudam de forma muito importante, né? Elas mudam a direção em curto tempo. É muito bacana, realmente. Doutora Patrícia, a senhora já labuta na oncologia há quanto tempo? 22 anos. 22 anos, coisa boa. Então, a primeira pergunta é: como foi a evolução nesses 22 anos? A evolução é uma evolução extrema, é muito grande realmente. A evolução ela está muito mais ligada ao aspecto de tratamento ou diagnóstico também teve uma evolução muito forte? Doutor Paulo, é impressionante o que mudou. Quando a gente fala de 2 décadas de profissão, parece que foi ontem que eu formei. A gente tem 2 cenários de mudança. A começar pela especialidade, porque há 30 anos atrás, há 25 anos atrás, quem fazia o tratamento do câncer era o cirurgião. Não existia nenhum remédio para tratar câncer, né? Era o cirurgião que fazia a retirada dos tumores. De lá para cá, o cirurgião ficou com o capítulo dele, com a cirurgia, e começaram a existir remédios para tratar o câncer, e aí vem a oncologia clínica. Então, é muito recente essa especialidade. E ela cresce porque a gente conhece mais a doença, e por conhecer mais a doença, a gente acaba tendo mais tratamento. Então, o que a gente viu nessas 2 décadas, eu particularmente, foi, em primeiro lugar, um estouro nos diagnósticos. A gente hoje conhece doenças que há 5 anos nós não conhecemos. A gente tem subclassificações moleculares e diagnósticas impressionantes. O que se tem hoje de conhecimento gênico de doenças comuns também é assustador. E paralelo a isso, paralela à questão diagnóstica, vem um carrinho junto de novidades terapêuticas. Então, a partir do momento que a gente conhece a patologia de forma mais íntima, nós temos a condição de identificar o tumor precisamente e tratá-lo de forma muito precisa. Então, essas mudanças são muito impressionantes. Eu nunca imaginei que eu fosse viver esse momento. E daqui a pouco nós vamos ter uma terapia gênica à nossa disposição. E eu acredito que eu vá viver isso também. É muito bonito olhar para trás e lembrar de 2 drogas quimioterápicas e hoje a gente não conseguir decorar o nome de todos os remédios que existem para tratar câncer em geral, né? Então tem uma mudança incrível. Além disso, a gente tem uma mudança também no diagnóstico imaginológico, o advento do PET scan. Quando a gente imaginou que teríamos isso, agora está chegando uma ressonância associada com fusão. Então, nós vamos ter um PET ressonância, já existe em São Paulo, em breve a gente vai ter aqui esses PETs que buscam alvos de doença também. Então, tem coisas muito bonitas acontecendo. Isso é muito bom. Bem, eu gostaria de começar pela mama, né? Nós estamos no mês especial e eu gostaria de começar com o diagnóstico, né? Existe uma polêmica da necessidade da mamografia, então ela tem uma importância, né, grande aí no diagnóstico do câncer de mama. Qual é a posição de vocês? Então quando uma mulher deve começar a fazer mamografia, né, e qual a periodicidade que com isso deve acontecer, já que o impacto do câncer, do diagnóstico precoce, isso faz um impacto importante no tratamento. Qual seria o tempo ideal? Então, nesse mês, o Ministério da Saúde aprovou o rastreamento a partir dos 40 anos de idade. E a gente já vinha fazendo isso junto aos convênios de saúde, exatamente porque
Apesar da mama da mulher aos 40 anos ainda ser uma mama jovem, ainda ser uma mama densa, o benefício da realização de mamografia nessa idade também é exuberante. Por quê? A gente está vivendo uma população mundialmente mais doente, cada vez mais precoce. Então, a quantidade de mulheres com menos de 40 anos com o diagnóstico de câncer de mama, Brasil e mundo afora, é muito grande. Está crescendo muito o diagnóstico nessa população, não só de câncer de mama, mas em específico. Então, antecipar a realização da mamografia é extremamente estratégico do ponto de vista de prevenção. Quando a gente fala disso, a gente tem que lembrar que a mamografia, ela reduz mortalidade em câncer de mama. E se nós compararmos o benefício dela com o tratamento quimioterápico mais tóxico e benéfico que a gente puder imaginar, ela tem o dobro da redução do risco de mortalidade quando se compara com o tratamento. Então, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Então, a partir dos 40 anos, uma mulher que não tenha fator de risco deve fazer anualmente a sua mamografia. Para as pessoas que têm fator de risco, e aqui é importante a gente citar a história familiar, a gente conta o início do rastreio 1 década antes da idade da familiar dessa mulher que teve o seu diagnóstico. Então, a mãe de uma moça que teve diagnóstico aos 42 anos de idade, esse fator de risco familiar faz com que essa pessoa comece a rastrear o câncer de mama aos 32, então 10 anos antes do diagnóstico, da data de diagnóstico, da idade de diagnóstico da sua mãe. Isso é importante. Isso está só no privado ou o público também já está assim? Teoricamente é para todo mundo. No público, a gente precisa que essa mulher que tenha fator de risco vá a um ginecologista e o ginecologista identifique esse fator e peça a mamografia. Sim. É factível isso. Não é populacional, até porque não se tem essa educação, mas o colega médico que atende essa paciente, identifica o risco, tem capacidade de pedir sim. Logicamente que o exame de imagem eles têm evolução permanente. A mamografia também foi assim? A mamografia de hoje é muito mais sensível do que a mamografia do passado? Muito mais sensível. Então, hoje a gente tem uma mamografia digital, né, que é muito mais elucidativa e ela incomoda muito menos. A forma de fazer sim. Ainda com as incidências que precisam apertar a mama, mas dói muito menos, incomoda muito menos e a gente tem uma oferta de radiação também muito menor. Uma preocupação que as pessoas têm poxa, radiação traz câncer? Será que se eu fizer mamografia eu não vou aumentar o risco de câncer? Então, isso é uma pergunta que a população faz e a resposta é não, a gente não tem isso. As pessoas que têm uma mutação do P53, que são as pessoas que têm um risco maior de ter câncer, são as acometidas do Lifraumene, essas sim precisam de uma exposição menor a qualquer tipo de radiação. Mas essa é uma população muito pequenininha, então a resposta a essa pergunta, fazer mamografia aumenta meu risco de câncer? A resposta é não, jamais. Muito bom. E assim, hoje se consegue fazer mais diagnóstico com precisão, fatalmente, do que se fazia no passado. O segundo passo da mamografia era a biópsia. Né? Lesão suspeita, biopsiar. Esse segundo passo, ele continua sendo a biópsia? Continua. Continua sendo. Ainda é o padrão ouro, né? Em oncologia, a biópsia é absolutamente mandatória, exatamente porque dentro da retirada de um fragmento, dentro dessa biópsia, a gente vai fazer o diagnóstico da doença e vai subclassificar essa doença. E a partir dessa subclassificação, a gente abre o leque das oportunidades de tratamento. Por isso, também é muito importante a gente falar para as pessoas que o câncer não é uma doença só. São inúmeras doenças dentro de um nome. Câncer de mama, por exemplo, a gente grosseiramente subclassifica ele em 4 grandes grupos. E cada doença é uma doença, se comporta de forma diferente, tem um tratamento diferente, um prognóstico diferente. Então, é absolutamente importante fazer a biópsia. E a biópsia pode ser feita guiada por tomografia, por mamografia, por ressonância ou por ultrassom, dependendo de como esse achado é encontrado na mama da mulher. Com toda essa evolução dos exames de imagem, principalmente, nesse tempo, nesses últimos 20 anos, houve grandes mudanças no estadiamento do câncer de mama? Foi subdividindo, isso tem acontecido? Tem. A gente tem... Quando eu comecei, a gente não tinha toda a subclassificação. No meio do caminho,
quando nós tínhamos linfonodos supraclaviculares, por exemplo, comprometidos, a gente já tinha uma doença estadio clínico 4, ou seja, uma doença incurável. Isso não é mais assim. A estação linfonodal supraclavicular, hoje, ela faz parte de um degrau menor, então ela está no estadio 3. Então, essa pessoa é uma pessoa que tem condição de cura, o que há 10 anos atrás não se entendia dessa forma. E por que a gente tem também essa transformação no estadiamento? Exatamente porque os tratamentos são mais competentes. Então, se consegue fazer um tratamento muitas vezes menos agressivo e muito mais efetivo. Então, essas doenças maiores hoje conseguem ser reduzidas e as pessoas conseguem ficar curadas. Lógico. Que a genética se infiltrou em tudo isso aí, trazendo um papel especial. E a gente tem um caso internacionalmente conhecido, né, que é da Angelina Jolie, que ela foi lá e aquilo pareceu na época ser uma coisa radical, que ela tinha uma chance significativa de ter câncer de mama, ela foi lá e retirou a mama. O que é que isso acrescentou para vocês? Isso tem sido uma prática relativamente comum hoje em dia, não é? A retirada da glândula mamária preventivamente, não é? E o quanto a genética tem auxiliado nessas situações? Pois é, essa história da Angelina Jolie, ela desmistificou um pouquinho, ela trouxe para uma roda de conversa um assunto muito assustador, que era a questão de tirar as 2 mamas, né? Até porque tirar 2 mamas, até há muito pouco tempo atrás, era uma mutilação. A gente vive hoje um momento da reconstrução mamária incrível. Sim. Hoje, muitas vezes, as mulheres que retiram suas 2 mamas preventivamente ou com intuito de tratamento, conseguem ter, em algumas situações, mamas mais bonitas do que existiam. Então, é outro momento da reconstrução. Hoje, pontualmente, praticamente todas as mulheres que vivem câncer de mama merecem um teste genético. A gente sabe que só 10% das doenças oncológicas, e o capítulo da mama entra aqui, se relacionam à doença hereditária. A saúde suplementar cobre o teste genético? Cobre. Cobre o Está teste no genético. rol da ANS, é mandatório. Então, 10% das pessoas carregam um gene responsável pela doença hereditária, mas a gente não sabe mais quem é essa pessoa. Então, quem tem diagnóstico de câncer de mama merece fazer essa investigação exatamente para que a gente possa definir, até do ponto de vista de tratamento, se essa mulher com câncer de mama precisa tirar as 2 mamas. Existe uma normativa, uma orientação de que quem tem câncer de mama e tem essa mutação da Angelina Jolie, que é a mutação do BRCA, a gente sugere a mastectomia profilática bilateral. Por quê? Porque em 85% das vezes nós vamos ter câncer na outra mama também. Então, trata-se a mama doente e previne-se ou se reduz o risco do câncer de mama na mama contralateral fazendo a retirada da glândula. Então, é muito importante fazer isso. A gente não tem de rotina no sistema público de saúde a orientação para todas as mulheres com câncer de mama, porque o teste é caro e ele não está disponível. Sim. Então, ainda se faz uma estratificação de risco clínico lá e se consegue pedir o teste. Mas na saúde suplementar, todas as mulheres conseguem. Muito bom. Outra coisa também bem importante que aconteceu do ponto evolutivo, lógico que começando pela anatomia patológica, não é a imunohistoquímica. A imunohistoquímica, ela deixou a anatomia patológica. Eu tenho até dito que os patologistas sabem menos microscopia óptica hoje, porque essa confiabilidade da imunohistoquímica ela é muito grande. Né? E é uma evolução, e a gente tem que usar a evolução da ciência. A imunohistoquímica teve um impacto muito importante no tratamento oncológico? Muito, muito. Foi o primeiro grande passo do tratamento oncológico, porque a partir da imuno, proteínas de superfície foram reconhecidas, e a partir daí, tratamentos específicos para essas proteínas foram desenhados. Então, hoje, não se trata em câncer de mama absolutamente ninguém sem a imunohistoquímica. Perfeito. Quer dizer, você não vai precisar usar uma droga que fatalmente ela não influenciou em nada. Exatamente. Né? A imunohistoquímica ajudou isso. Exatamente. E o alvo ficou mais próximo de se acertar. Não é? Bem, o principal câncer de mama que a gente tem é o ovário ductal, correto? É o mais comum. Tem câncer raro de mama?
Tem câncer raro, tem os cânceres anaplásicos, os sarcomatosos, graças a Deus que eles são muito raros. Muito raros. Muito raros. E tem tratamento? Tem tratamento, e os tratamentos são específicos, eles não são iguais aos que a gente usa para os mais comuns. Mas dentro dos subtipos, 75% dos cânceres de mama são receptores hormonais positivos, são os famosos hormonais, né? Sim. Em torno de 5 a 10% são os triplo negativos, que são doenças muito agressivas ainda, apesar da gente conhecer hoje muito mais características da doença e ter um universo de imunoterapia para associar à quimioterapia. Esse impacto porque Da só vai saber na imunohistoquímica, não é? Uhum. Ou seja, uma lesão muito agressiva que tem um estadiamento baixo pode ter um prognóstico pior do que uma lesão não tão agressiva com um estadiamento maior. Maior, exatamente. Porque o curso natural da doença é diferente. As doenças, por exemplo, que são triplo negativas e que se caracterizam pela imunohistoquímica, da ausência dos receptores de estrogênio, progesterona e HER, essas são doenças que, independente do tamanho, elas são muito agressivas. E muitas vezes a gente não tem uma sobrevida boa. Já as doenças luminais, que são essas que expressam os receptores hormonais, mesmo doenças metastáticas, têm 10, 15, 20, 30 anos de sobrevida. Então, os capítulos são completamente diferentes. Existe assim, o paciente tem uma lesão agressiva T1N0M0 e pode não vai bem. E pode ter que submeter a quimioterapia mesmo... Mesmo sendo uma doença pequena. Hoje, a doença triplo negativa acima de 1 centímetro já merece quimioterapia. Tamanha a importância do benefício da medicação diante de uma doença que não é simples. E pode ter um aspecto curativo? Sim. O que aconteceu de 4 anos e meio, 5 anos para cá, para esse cenário? Foi incorporada à quimioterapia uma imunoterapia. E a gente enxerga hoje o dobro da resposta patológica completa nos cenários em que a gente faz químio e depois vai para a cirurgia. Hoje, em torno de 60%... A neoadjuvância aumentou muito. Muito. Em torno de 60% das mulheres hoje... Isso se deve mais à imunohistoquímica? À imunoterapia. Elas têm desaparecimento da doença no leito tumoral, não existe mais. Faz a cirurgia, a doença não existe mais. E isso tem repercussão em cura. Quando se atinge a resposta patológica completa, a gente tem um universo de cura muito grande. Então, hoje, doença triplo negativa merece quimioterapia com imunoterapia neoadjuvante pré-operatória, porque a taxa de resposta é enorme e o benefício clínico disso é incrível. E essas lesões mais pesadas, a mastectomia é sempre radical? Não, nem sempre. Cada vez a gente faz menos mastectomia radical, porque como essas lesões pequenas, porém agressivas, elas desaparecem, elas somem com o tratamento medicamentoso, a cirurgia pode ser a menor possível. O senhor sabe que em triplo negativo e em doença HER2, tamanha a importância desses anticorpos, dessa imunoterapia existir, já existem estudos mostrando ou sugerindo a não realização mais da cirurgia nas doenças que respondem. Então, é provável que a gente vai assistir isso. Remédios tão importantes e tão direcionados, tão efetivos, que economizam o procedimento cirúrgico. E a gente enxerga a mulher ter uma mama com uma doença X, a gente faz o remédio e acompanha com a ressonância. A doença vai desaparecendo até sumir, a ponto de um colega da radiologia que não sabe do histórico da paciente, faz a ressonância e lauda, BRADS 1. Impressionante isso. Isso a gente já vive. Sim. Bem, nós tivemos, a quimioterapia teve sua evolução, a imunoterapia também. Qual seria o próximo passo? A terapia gênica. A terapia gênica já existe hoje, a gente conhece por CAR-T-cell. Ela é uma realidade dentro da hematologia e ela atualmente é utilizada para alguns casos de leucemias e linfomas. O Brasil já faz essa terapia. E existem inúmeros estudos testando ela para tumores sólidos. A gente ainda não tem isso com grande sucesso, mas certamente de um jeito ou do outro vai chegar. Como é que funciona isso? A gente retira um fragmento de tecido do doente, de tecido do câncer do paciente e expõe
esse tecido ou apresenta esse tecido para um linfócito, uma célula da nossa imunidade. E aí essa célula reconhece e cria um dispositivo para que quando ela entre no nosso organismo, ela mate especificamente o câncer. Então, isso já é uma realidade com casos lindos de cura de doenças intratáveis, de leucemias e linfomas. Isso é fantástico. O problema é o preço desse negócio. O preço sempre ele sempre começa, é muito alto, né? Muito alto e as coisas vão, né? Vão se adequando. A gente tinha muita esperança na imunoterapia e durante muito tempo a gente tratou, isso pode ser uma coisa com muito menos efeitos colaterais. Isso é verdade? Tem muito menos efeitos colaterais. Sim. Quando a gente compara, depende com o que a gente está comparando. Quando a gente compara com a químio, é incomparável. Mas é claro que a imunoterapia tem efeito imunomediado. Sim. São poucas as pessoas que acabam sofrendo disso, mas quando acontece, a gente acaba tendo assim, complicações que não são bonitas. Então, nós podemos ter tireoidites, colites, pneumonites, são coisas sérias e que podem evoluir, às vezes, até a morte. Então, a gente precisa identificar, reconhecer precocemente esse dano, tratar, suspender o tratamento e depois ou suspende totalmente ou reintroduz com redução de dose, com algum tipo de manejo. Mas, graças a Deus, esses efeitos são pequenos diante de um universo de benefícios. É enorme. Né? Isso a gente tem visto na prática clínica. Antigamente, o Ministério da Saúde incentivava bastante, né, o autoexame da mama. Uhum. Até na televisão aparecia, né, como fazer o autoexame da mama e tal. É uma coisa ainda que está em vigor. Isso é uma coisa interessante. A gente via as mulheres, as famosas, né, da televisão, com uma camiseta e um alvo no peito. Isso acabou por quê? Porque quando existiu essa campanha, as mulheres deixaram de fazer mamografia. E no Brasil estourou o número de casos de câncer de mama já avançados. Então, caiu por terra esta campanha. Porém, o autoexame, ele precisa ser feito. Então, as mulheres devem fazer uma vez ao mês. As mulheres que menstruam, de preferência, uma semana depois do término da menstruação, e as que não menstruam uma vez ao mês aleatoriamente, o seu autoexame. Por que tem que fazer isso? Porque a gente consegue, num autoexame, perceber nódulos, perceber secreção, perceber alguma coisa diferente na mama. E isso faz com que a pessoa procure atendimento e orientação médica. Não é o que se quer, porque quando a gente palpa um nódulo na mama, essa lesão já tem mais de 1 centímetro, né? Quando a gente faz a mamografia, antes de perceber um nódulo, essa lesão tem milímetros. Sim. Então, a gente não quer centímetro, a gente quer 1 milímetro. Claro. Então, a gente educa a mulher a perceber o seu corpo, mas a gente não substitui de jeito nenhum a mamografia. E por isso que essas campanhas elas perderam força, porque existiu uma mudança de comportamento na população. Sim. Infelizmente, vocês devem pegar pessoas com câncer de mama já em fase mais avançada, não é? Existe, por exemplo, tratamentos importantes hoje que aumentaram a sobrevida do estadiamento 4, por exemplo? Muitos, em todos os subtipos. Tanto no terrível triplo negativo, mas na doença HER2, por exemplo, que era uma doença, quando a gente não classificava ela como HER, então antes da imunistoquímica, ela era uma doença feia. Ela progredia rapidamente, espalhava rapidamente, o tratamento era igual, né? Depois que se descobriu que isso existe, se descobriu pela imunistoquímica, hoje existem drogas específicas, imunoterapias, então, terapia direcionada para a molécula HER2. E hoje existem 6 ou 7 drogas contra essa célula, e uma delas que está sendo aprovada para todos os cenários, para neoadjuvância, para adjuvância, para a primeira linha metastática, segunda, terceira, quarta, quinta, que em doença, inclusive no sistema nervoso central, traz 80% de resposta, com um benefício de anos. Então, as mulheres que morriam em 6 meses, hoje vivem décadas por causa desse cenário. É muito bonito de ver isso. Excepcional. Até com meta do sistema nervoso central. Esse é o trastuzumab deruxtecan.
ele age em todos os sítios metastáticos e a taxa é de 80% de resposta. Logicamente que os países desenvolvidos, eles começam primeiramente a dispor dos remédios, da quimioterapia, né, dos tratamentos imunoterapêuticos. Qual é a distância hoje entre Brasil e Estados Unidos no alcance dessas grandes drogas? 3 a 5 anos. 3 a 5 anos. Ainda é uma distância bem razoável. Uhum. Né? Possivelmente, pessoas de maior poder aquisitivo terminam recorrendo. Vão para lá e conseguem fazer o tratamento. E essa distância descansa. E esses avanços são bem importantes? Muito importantes. O que nos encurta é a pesquisa clínica. E a gente tem pesquisa clínica no Brasil. Sim. Então, esses remédios que hoje já estão nos Estados Unidos sendo disponibilizados, eles entram no nosso país pela pesquisa clínica. Então, as comunidades oncológicas, elas se organizam e a gente consegue saber aonde tem o remédio X para a doença Y e a gente acaba encaminhando o paciente, sim, quando ele tem indicação e tem benefício, porque isso faz toda a diferença. A medicina mais avançada do Brasil, logicamente, que é em São Paulo, por várias razões, mas por ser a maior cidade também. Não é? Se a gente fosse localizar Brasília no cenário nacional, onde a gente estaria mais ou menos colocado? Nós devemos muito a São Paulo? Não. Hoje a gente entrega a mesma coisa que São Paulo entrega, em todos os níveis. E quando a gente fala de oncologia, como a oncologia ela é relacionada à prescrição de substâncias, e essas substâncias elas são nacionais, teoricamente nós temos o mesmo acesso. Então, nós não devemos nada a São Paulo. Talvez alguma tecnologia, por exemplo, o PET ressonância não chegou em Brasília ainda, tem em São Paulo. Certo. Mas ele entrega, qual é o benefício dele? Ele não tem a radiação que o PET com tomografia tem. E tem um pouquinho mais de sensibilidade e especificidade, mas ainda a gente ainda não perde usando o PET comum. Demais tecnologias, muito parecido. Oncologicamente, hoje, o indivíduo tratado em Brasília, ele tem a mesma qualidade de tratamento quando eu comparo com São Paulo. O PET scan ajudou muito, principalmente no estadiamento e tal, isso é uma coisa importante, né? Ver linfonodo no PET scan é muito mais tranquilo. Eu sou pneumologista, eu costumo dizer que a tomografia foi o maior amigo que o pulmão já teve. Né? Existiam doenças que a gente não fazia diagnóstico, a não ser com exames extremamente complicados. Eu sinto aqui bronquiectasias. Né? Imagina você fazer exame baritado do pulmão, era terrível. Né? E a tomografia foi lá e deixou tudo às claras e excepcionalmente bom para a gente. Né? Olha quando se fazia estadiamento de câncer de pulmão só com a radiografia simples. Imagina. Né? Como é que era, sem ver linfonodos, sem... Né? Bem complexo. Aí eu vou sair um pouquinho da mama e vamos entrar no pulmão. Bem, logicamente que a gente viu uma evolução muito grande em cima do adenocarcinoma. Isso ficou muito claro, né? A gente tem uma terapia diferente para esse tipo de situação. Esse é o grande avanço ou nós tivemos avanço para todas as lesões? Para tudo. Inclusive pequenas células. Inclusive pequenas células. A imunoterapia chegou para pequenas células. Pequenas células é uma doença muito agressiva, né? Sim. E a gente, assim, nesses últimos 20 anos, a gente está em platina e alguma coisa junto, a gente reza e pede para Deus para dar certo. Acabou hoje o Congresso Europeu e alguns estudos mostram o benefício da imunoterapia em pequenas células com aumento de sobrevida. Essa imunoterapia é depois de uma quimioterapia? Se utiliza ao mesmo tempo da químio e se estende com manutenção. E uma imunoterapia que a gente já faz para outros tipos de câncer. Então, existem novidades também para pequenas células. Para o não pequenas células, e aí vem o adenocarcinoma, principalmente, muito pouco escamoso, mas o escamoso está indo na cola do adenocarcinoma. Assim, é um universo imenso e ele é completamente diferente do que a gente tinha há 5 anos. Hoje, o diagnóstico do câncer de pulmão, se ele não for acompanhado da avaliação imunistoquímica e molecular da doença, a gente não trata câncer de pulmão, a gente não sabe o que fazer. Sim. Então, hoje tem que vir junto da biópsia
a gente precisa de uma avaliação da expressão dos genes do tumor. E impressionante a resposta ao tratamento, a sobrevida do paciente. Até há pouco tempo a gente via pacientes vivendo 6 meses, 9 meses, 1 ano. Hoje, com a mesma doença, a gente vê 5, 10 anos. O prognóstico do pequenas células era em 5 anos, 1% estará vivo. Um prognóstico. As pessoas não viviam mais que 9 meses, né? Sim. E morriam de uma forma muito triste, com meta cerebral e uma Sim. E uma a gente série tem de um, coisas. a gente tem um probleminha. O grande fator de risco para o câncer é o tabaco, não é? E o tabagista ele tem muito medo de ter câncer. Aquela história de se eu procurar eu posso achar. Exatamente. E uma desvantagem do pulmão é não ter inervação sensitiva. Então você pode ter uma lesão e a dor não aparece, e você pode já começar a diagnosticar a lesão no estágio mais avançado. Nesses estágios mais avançados, nós tivemos avanços também? Também porque a biologia tumoral, ela uma vez reconhecida, a gente vai tratar. E o prognóstico ele se associa a essa biologia. Quando o tratamento ele está indicado e a gente encontra um alvo, isso muda a história natural da doença. Existem também conhecimentos novos que colocam dentro de um universo de uma doença já metastática, controle das metástases com radioterapia, com cirurgia e com mudança de prognóstico, com mudança de sobrevida. Então, é um universo que a gente não conhece mais. A gente tem que acompanhar e andar junto, porque se perdermos meio ano, a gente perde o carro, a gente desembarca do conhecimento. O linfonodo é extremamente importante no estadiamento, no câncer de pulmão, então nem se fala, ele tem uma importância imensa. Pacientes com linfonodo fora da caixa torácica, supraclavicular, linfonodo cervical, a gente não encontrou metástase nesse paciente, mas esse prognóstico também mudou? Mudou, doutor Paulo. A gente hoje, com esse cenário, a gente faz tratamento combinado, muitas vezes consolida com radioterapia e trata essa cadeia linfonodal comprometida e faz uma manutenção, a depender do tipo histológico, com imunoterapia ou terapia-alvo, e essas pessoas curam. Essas pessoas hoje conseguem curar. Há 5 anos a gente não via ninguém curar. E hoje a gente, mesmo nesse cenário, a gente pode falar as pessoas curam. Cura para pequenas células? Não pequenas células. Pequenas células. Com linfonodo comprometido, a gente consegue ter cura. Consegue ter sobrevida, cura. A gente consegue assistir a pessoa falece de outra coisa e não morre mais disso. Sim, é incrível. Isso é e o que é importante também dentro desse cenário é a gente lembrar que as pessoas que fumam ou que fumaram, hoje elas têm rastreio com tomografia. E o senhor deve ter muito isso no seu consultório, né? Então, de pouquinho tempo para cá, a gente passou a fazer uma tomografia com baixa dose, uma vez ao ano, e essa estratégia também reduz mortalidade de câncer de pulmão da mesma forma que a mamografia reduz em mama. Sim. Então, isso precisa também... A gente precisa brigar pelo direito das pessoas ao acesso, à tomografia de rastreamento. Eu sei que isso é uma realidade difícil para a vida pública, mas é preciso levar, porque ainda é o câncer de maior letalidade. A tomografia ajudou, os aparelhos melhoraram muito, que a gente consegue ver hoje, definir. Olha, há 15 anos a gente não tinha aparelho vendo nódulo pequeno em vidro fosco. Pois é. Só para a gente ter uma ideia do que é que... E como as coisas mudam, porque o rastreamento do nódulo em vidro fosco hoje é bem maior do que o nódulo sólido, que era o que a gente costumava ver. E você consegue... numa lesão muito pequena, já dá características da lesão. Essa evolução foi extremamente importante. E o PET scan nos ajudou muito na questão do estadiamento, na questão do acompanhamento. E até da gente entender lesão. Se aquele nódulozinho ele tem alguma característica diferente. Às vezes, o senhor sabe que hoje a gente tem aprovação pela ANS da realização do PET scan sem biópsia. Para tentar entender se aquele nódulo é neoplásico ou não. Tamanha a importância do tratamento precoce. Principalmente para pacientes que a gente não pode invadir assim necessariamente. Paciente muito idoso, um enfisema muito grande cercando a lesão, que é bem mais difícil. Isso realmente ajudou muito. O PET scan fez uma diferença
né, é um momento antes e um momento depois do PET, verdade, né? Verdade, é muito verdade, bonito né? isso. Foi um divisor de águas e isso fez a diferença. Né? A gente fica muito feliz com essa evolução e tudo. Agora, a radioterapia perdeu espaço ou ela nunca deixou de perder, o espaço dela ficou garantido? Ela se aprimorou, na verdade, ela está mais bem indicada. Então, hoje a radioterapia ela faz parte do tratamento da cura e das metástases. E da doença também oligometastática, que é aquele cenário em que a doença já não é mais localizada, mas os pontinhos são muito pequenos. Então, a radioterapia, ela não substitui, como é que eu digo isso? Hoje ela faz controle de situações em que a cirurgia talvez pudesse fazer, mas sem a morbidade da cirurgia. Então, a competência da radioterapia, ela aprimorou. Eu não acho que ela perdeu espaço, eu acho que ela não vai perder espaço. E ela queima menos o tecido são? Sim, a gente tem hoje tecnologias muito melhores, com a mesma entrega de dose, às vezes uma dose um pouquinho maior, mas com a economia do tecido saudável, as pessoas não morrem mais de lesões actínicas, né? Se a gente olha para trás, assim, como era o tratamento do câncer de próstata, nós tínhamos uma retite actínica, uma cistite actínica, as pessoas morriam sangrando às vezes. Hoje não se tem mais isso. No câncer de pulmão, esofagites, pneumonites, uma série de complicações irreversíveis. É muito raro hoje de ver isso, graças a Deus. Então, está tudo melhorando. Nós somos privilegiados de assistir essa melhora dentro da medicina. É verdade, né? É verdade. O problema é que assola a humanidade com muita prevalência, com muita frequência, né? E que o prognóstico vem melhorando claramente, né? A gente está cronificando a doença, né? Sim. E é a doença que se propõe a ser a principal causa de morte do planeta a partir de 2050. Se vive mais. Mas se morre ainda disso. Mas, obviamente, diagnóstico precoce, identificação ideal ou mais próximo do ideal da histologia e o tratamento bem indicado, a gente estende a sobrevida do paciente. E o que a gente tem que estimular é o fator de prevenção, né? De proteção. Claro. A gente tem que ensinar as pessoas a fazer exercício físico, a se alimentar melhor, a ter uma vida de maior qualidade, a fugir do tabaco, esse cigarro eletrônico que está aí. Já é uma realidade aí mostrando que o cigarro eletrônico é pior do que o cigarro comum. A gente tem no Brasil, e o INCA foi quem puxou isso, um programa de cessação do tabagismo maravilhoso. Né? E a partir de 2000, houve uma mudança que foi muito importante, que antigamente a gente não podia ser contra o fumante. Você era contra o tabagismo, mas você não era contra o tabagista. Alguém teve a ideia de, olha, a gente precisa mexer essas coisas aí melhor, e começou a se ter propaganda que provocava um certo constrangimento. Sim. Fumar é brega, né, e uma série de coisas, e começaram as medidas restritivas de proteção do tabaco. Olha, você não fuma no avião, você não fuma no restaurante, você não fuma no shopping, e terminou criando um clima de preconceito que o fumante começou a se sentir menor. Mas isso teve um impacto muito grande. Nós saímos de 33% para 9%. E fatalmente isso influenciou bastante. Claro. Infelizmente nós tivemos essa febre, do cigarro eletrônico. Pois é. E ela vai trazer aí vários e vários transtornos. O cigarro eletrônico tem, assim, vantagens entre aspas, a fumaça da combustão, ela é uma fumaça mais irritativa do que a fumaça do vapor. Então precisou de menos aditivo químico para aquilo ser... Então você consegue inalar uma quantidade de nicotina bem maior. Então se vicia com muito mais facilidade e o paciente consegue absorver bem mais. E a gente já tem visto que isso vai ter impactos oncológicos importantes. E a meninada, infelizmente, tem usado bastante pela facilidade, não tem o cheiro da combustão. Pois é, enquanto sociedade a gente tem até uma responsabilidade para se apresentar, claro. Se defender a proteção da vida. É Claro. preciso a gente ter algum posicionamento em relação a isso.
Os dados são assim, quando um indivíduo fuma o tabaco normal, o momento em que ele vai ter câncer é a partir de 60 anos, com o cigarro eletrônico a partir dos 30. Sim. Sim. É preciso impactar isso. Claro. Alguém tem que se preocupar com esse tipo de É informação. verdade. Bem, nós temos no Brasil a proibição da venda, né, na proibição da venda. E a proibição genérica, não se proíbe como um todo, que aí você tinha que proibir a nicotina. Aí impacta no cigarro comum, que tem um lobby político fantástico, antigo. Não é? Isso não vai acontecer, né? Não, e é no mundo inteiro. Né? Não tem os países que podem se fumar, se fumam. Né? E o Brasil tem até uma vantagem. Hoje o brasileiro, quando vai à Europa, ele percebe, não é, que fora do Brasil se fuma muito mais do que no Brasil. Né? E isso realmente foi um programa maravilhoso e ajudou muito a diminuição da incidência do câncer de pulmão. A gente teve a oportunidade de assistir no Brasil gradativamente. Nos Estados Unidos, o adenocarcinoma já tinha passado o carcinoma epidermoide. No Brasil, isso demorou um pouco mais e ele virou, né? Talvez pela relação do cigarro com filtro, o cigarro sem filtro. Aí dos anos 70, nos anos 70 ainda se fumava o cigarro sem filtro, e o cigarro com filtro aumentou a incidência, diminuiu a incidência de epidermoide, aumentou a incidência do adenocarcinoma, e o Brasil hoje tem com uma prevalência, uma frequência, não é, o adenocarcinoma. O epidermoide sempre foi um mau respondedor às quimioterapias. Ele continua sendo um mau respondedor? A mesma história natural, é a mesma, e a gente encontra menos alvos nele. A gente tem menos estratégias específicas para ele. Enquanto que o adeno tem uma série de alvos, tem várias mutações, a gente encontra genes específicos no escamoso. Agora, uma coisa interessante, a maioria dessas lesões de laringe é epidermoide. Não é? De laringe, é epidermoide. E eu tenho visto as respostas, pessoas... não, sem fazer cirurgia. Nós temos um exemplo, eu posso falar aqui porque é público, né? Mas o presidente da República teve uma lesão de laringe, ele não fez cirurgia. Ele fez o protocolo de preservação da laringe, que é com quimio e rádio. Isso. E a equivalência é idêntica. A gente tem a mesma chance de cura tirando a laringe ou fazendo o protocolo de quimio e radioterapia. E desde então é o mesmo protocolo. E com chance de cura na mesma intensidade. Bem, engraçado então, isso, quando a gente extrapola para outros órgãos, não é bem assim, né? Exato, porque isso, no pulmão o epidermoide não responde bem. Aí na laringe? Na laringe. Já na boca também não responde bem. Cavidade oral. O câncer de boca é um problema. É um problema grave. E é escamoso também. Sim, escamoso, e responde verdade. Muito mal. Muito mal. Se a gente não consegue operar, difícil resgatar de outro jeito. Difícil. Sim. Parece que a imunoterapia está se mostrando mais benéfica nesse cenário também, mas ainda não é grande coisa, não. Sim. A gente nem sente, né? Um papo extremamente agradável. A doutora Patrícia, ela é professora mesmo. Ela fala de forma bem didática e eu achei maravilhoso. A gente teve a oportunidade de fazer um passeio sobre os avanços oncológicos, principalmente no câncer de mama, no câncer de pulmão. Doutora Patrícia, eu gostaria das suas considerações finais. Eu gostaria que a gente fizesse assim uma crítica importante, porque isso é uma separação que a gente às vezes fica triste. A distância hoje entre o privado e o público está muito grande? Muito grande. Muito grande, doutor Paulo. Já existem estudos mostrando isso, encaminhados para o Ministério Público. Sim. São universos completamente diferentes, lamentavelmente. Essa semana, o Ministério da Saúde aprovou 2 medicações para câncer de mama. Uma provável e uma já está comprada. Para uma doença HER2 e a outra para doença luminal. Então, esse é um grande passo, mas a gente já está lá na frente. Então, se a gente der um 10 ao tratamento oncológico na saúde suplementar, que nota o público receberia? 4. 4, é uma distância bem significativa. Não é? Com muito menos chance de cura. E assim, isso nós estamos falando de tratamento. Nós temos uma outra dificuldade, que é chegar. O diagnóstico. A pessoa não tem acesso. E quando ela chega, a doença, em virtude da demora, a doença já é quase intratável. Sim. Lamentavelmente, né? Sim. Então, deve possivelmente se encontrar muitos estadiamentos muito mais avançados no público do que no privado.
né? Teste genético no público, acredito que nem se sonha. Existe já. Aqui em Brasília se faz, mas para casos extremamente selecionados. Infelizmente, a gente espera que essa distância diminua. Eu acho que todo mundo tem direito a ter o melhor tratamento, né? Infelizmente, também a gente vê que algumas pessoas mais privilegiadas, né, vão à frente porque tem condição de ser à frente, né? Mas o tratamento de melhor qualidade deveria ser para todos e, infelizmente, não é. Doutora Patrícia, nosso muito obrigado. Olha, eu achei maravilhoso esse bate-papo, não é? Excelente, você fala muito bem, flui muito bem. Nada melhor do que a gente falar daquilo que a gente conhece, não é? E foi naturalmente isso que aconteceu aqui. E eu gostaria de escutar da doutora Patrícia, não é? As suas considerações finais. Primeiro, muito obrigada, doutor Paulo. Eu sempre fico muito satisfeita, emocionada de poder conversar um pouquinho daquilo que eu faço todo dia, né? Eu gostaria de insistir em algumas coisas, aproveitando o Outubro Rosa, nós estamos falando da conscientização do câncer de mama, mas nós precisamos lembrar que a gente precisa prevenir câncer de intestino, ele está acontecendo cada vez mais cedo, então uma colonoscopia a partir dos 40 anos precisa existir. Nós precisamos prevenir câncer de colo de útero, não se admite mais um país com uma doença sexualmente transmissível matar jovens. Então, a lembrança para a vacina do HPV é extremamente importante. Meninos e meninas precisam realmente, na verdade, eles têm que ter direito ao acesso a essa vacina. Câncer de próstata também se faz diagnóstico precoce, então um PSA e uma avaliação com o urologista é extremamente importante. E não podemos fugir do câncer de mama, mamografia a partir dos 40 anos. E uma informação que eu acho extremamente relevante, faça exercício físico. Muito obrigada. Muito bom. A gente é que agradece. A gente fica por aqui, o MBRcast hoje maravilhoso, a gente fez um passeio aí na Oncologia Clínica, não é? Curta e se inscreva em nosso canal. Um abraço e até a próxima.